Boa tarde, segue-se hoje mais um debate com os candidatos às juntas de freguesia do Concelho de Évora. Hoje o debate é com os candidatos à União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde. Comigo tenho a Margarida Rita, da CDU, José Fernandes, da AD, Vicente de Sá, do Bloco de Esquerda, Luís Pardal, do PS, Luís Pardal, atual presidente da Junta de Freguesia, e José Trindade, do Movimento Cuidar de Évora. Quero desde já agradecer a todos pela presença aqui no estúdio da Diana FM e começo já pela Margarida Rita, isto porque já fizemos aqui o nosso sorteio e a Margarida é então a primeira. Margarida, que balanço faz destes últimos 4 anos? Isto, claro, se quiserem fazer uma apresentação antes, estão à vontade. O meu nome é Margarida Rita, sou licenciada em teatro. E fui eleita em 2013 pela CDU nesta União de Freguesias e fiquei com o sentimento de ter vontade de vir fazer a continuidade do trabalho que iniciámos em 2013. Que balanço posso fazer deste último mandato da gestão do PS? Acho que podiam ter ido um pouco mais além. Acho que quando um quadro de pessoal fica criado para pôr mais funcionários na junta de freguesia, ele deve ser completado. E tendo em conta as delegações de competência que estão na 75A, que deve, por exemplo, no artigo 7, atribuições da freguesia é clara a tarefa a desenvolver com a população. Ponto 1. Constitui a atribuição da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações em articulação com o município. É um ponto que deve ser muito aprofundado, deve ser mais aprofundado, deve ser levado à exaustão, porque trabalhar com o município as tarefas é quase que obrigatório, porque a Lei 75A, depois da reorganização administrativa, imputa muitas responsabilidades à União de Freguesias, das quais o município, muitas delas faz, por exemplo, licenciamento de esplanadas ou licenciamento de licenças de ruidosas para festas, tem que ser a Câmara a fazê-la, não é a autarquia que a faz, a autarquia, a Junta de Freguesia. E nesse contexto eu acho que deve haver um trabalho mais premente, mais efetivo, nomeadamente nas áreas da limpeza, nomeadamente nos espaços verdes e tudo mais. Até porque, se formos a ver, a verba transferida do município para as autarquias, para as juntas de freguesia, duplicou. Passou de 2 milhões para 4 milhões. Portanto, havia algo a fazer mais na freguesia. Houve trabalho feito, reconheço, há trabalho feito, mas na questão da higiene e a limpeza é uma opção política. Quando se opta politicamente para fazer uma informação à população que não se tem meios para efetuar essa limpeza ou que não se tem condições, não se podemos esquecer que a verba dos CFFs com a transferência de verbas do município, que no ano passado foi de 104 mil, portanto, o valor total para as freguesias neste último mandato, na generalidade do Conselho, foi de 4 milhões. Portanto, estamos a falar aqui de uma verba significativa em que podemos investir mais em meios humanos efetivos para fazer essa limpeza. E é esta parte que eu acho que ficou muito aquém de realização de um trabalho sério e um contexto de trabalho sério com o município, entre ambos. José Fernandes é da mesma opinião que a Maria Rita ou tem uma outra opinião? Já agora dizer de Maria Rita aqui da CDU, José Fernandes da AD. Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite da Diana FM e cumprimentar todos os candidatos à União de Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde. Não vou fazer um balanço porque cabe quem vai votar dia 12 fazer esse balanço. Quero apenas dizer que esta freguesia, penso que é uma freguesia com bastante potencial, uma freguesia grande, bem localizada, próxima do centro histórico, que tem população jovem e população bastante ativa a trabalhar, que pode produzir economia e dar vida à nossa freguesia. Tem muitos estudantes a habitar aqui,
que estudam fora, o que é bom. Penso que pode ser criadas mais algumas condições para atrair os jovens e para fazer com que eles não saiam da freguesia, que se sintam bem e que se sintam felizes, e o objetivo é esse. Candidatei-me para fazer coisas, para procurar que as pessoas andem mais felizes, e é esse o objetivo. Não me cabe a mim agora estar a dizer se foi bom, se foi mau, não. Para já não. Vicente de Sá, aqui a representar o Bloco de Esquerda, o candidato pelo Bloco de Esquerda. Vicente, pergunto-lhe, faço a mesma pergunta, para fazer uma análise a estes 4 anos do PS à frente da Junta de Freguesia. Então, em primeiro lugar, o meu nome é Vicente Sá, como já disse. Sou natural de Viana do Castelo, apesar de viver em Évora há quase 40 anos. Portanto, esta cidade para mim já ocupou mais de metade da minha vida vivida. É mais que natural que esteja empenhado na gestão, inclusivamente, da freguesia onde resido, a parte da Senhora da Saúde, e já resido nesta freguesia há cerca de 16 anos. Sobre a gestão, os últimos 4 anos de gestão, em primeiro lugar, não fiz uma análise muito esmiuçada da ação, mas, por exemplo, posso dizer que fiquei muito satisfeito por ter sido criado um núcleo de proteção civil, porque eu também estive ligado às unidades de socorro da Cruz Vermelha, um núcleo de proteção civil na freguesia, o que me parece que é extremamente interessante e pode potenciar muitas ações futuras dentro do espaço da freguesia. Da relação com a junta de freguesia da que fui tendo ao longo do tempo, portanto, eu também estou numa associação e, obviamente, acabei por me relacionar naturalmente com a junta de freguesia, da qual fizemos um trabalho em conjunto bastante interessante, com um interessante resultado final. Sobre a limpeza da freguesia, ainda hoje, por acaso, escrevi um post no Facebook sobre estacionamentos e lixos. O que nós assistimos é uma completa degradação da limpeza. A Margarida Rita diz que foram transferidas verbas para as juntas de freguesia, mas isso é no conjunto total das juntas de freguesia do concelho. Ao que me consta, as competências das juntas de freguesia urbanas de Évora não têm a competência da limpeza, muito embora tenham pessoal também que pode ser afetado a essa função e até pode ajudar muito nessa função. Portanto, neste campo da limpeza, acho que é um ponto negativo, muito negativo, talvez por falta de pressão que a própria junta tenha feito ao responsável máximo, a Câmara Municipal, nesse sentido, para manter aquela freguesia, as freguesias todas da cidade limpas. Outras notas, não terei nada que dizer, porque também não estive a fazer um esmiuçamento de tudo o que a junta foi fazendo ao longo destes 4 anos. Muito bem, passamos então para o Luís Pardal. Luís Pardal aqui pelo PS e atual presidente da Junta. Luís, faço-te esta questão, não é? O porquê de se recandidatares e como é que tem sido estes 4 anos à frente da Junta? Olá, viva! Começo por cumprimentar todos os candidatos e as suas equipas. Aqui ninguém faz nada sozinho. Cumprimentar a moderadora Ana Machado, cumprimentar os nossos ouvintes, em particular aqueles que vivem, trabalham e frequentam a União das Freguesias Bacelo e Senhora da Saúde. E, claro, felicitar a Diana FM por organizar estes debates. É um grande serviço público e, portanto, esse agradecimento. Eu acho que é importante fazer uma nota prévia. Uma coisa é a Câmara Municipal, outra é a Junta de Freguesia e outra é a Freguesia. As pessoas, quando nos estão agora neste momento a ouvir, querem que nós falemos com verdade, com transparência, com frontalidade. Para quê? Para que elas possam fazer uma apreciação daquilo que é a realidade e estar melhor informadas. E, portanto, eu acho que é importante dar aqui alguns exemplos. A Câmara Municipal, sendo esta ou outra Câmara Municipal do país, é a dona, é a proprietária do espaço público.
Portanto, as câmaras municipais são as proprietárias do espaço público e são elas que gerem o espaço público, a limpeza, os jardins, as estradas. Quer dizer, é por isso que a Câmara Municipal de Évora tem 106 milhões de orçamento e a Junta de Freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde tem 500 mil euros. E, portanto, há uma grande diferença. É por isso que a Câmara Municipal de Évora tem 145 trabalhadores na unidade de higiene e limpeza e a Junta de Freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde tem um operacional. E, portanto, esta, digamos que é a estrutura de como isto está organizado. Agora, as câmaras municipais podem dizer o seguinte: bem, estas competências são nossas, então nós vamos transferir para as juntas de freguesia. Vamos delegar, como acontece aqui no Concelho de Évora nas freguesias rurais. Mas nas freguesias urbanas não acontece isso. Aliás, esta junta de freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde não recebe 1 cêntimo da Câmara Municipal para executar a limpeza do espaço público. E nós bem pedimos e bem propusemos à Câmara Municipal para que houvesse esta delegação. E há falta de resposta? E não acontece. Sobre a estrutura junta de freguesia. Ora, é uma autarquia. É uma autarquia que eu procuro e quero fazer um trabalho e uma campanha pela positiva, mas não posso deixar de fazer um balanço do ponto de partida. Nós encontramos uma junta de freguesia, e claro, com todo o respeito democrático pelos colegas, mas uma junta de freguesia que à data precisava de um novo impulso, de uma nova vida, de melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, de ter avanços ao nível, de, por exemplo, das aplicações. Na altura, os pais, se quisessem comprar refeições escolares daquilo que nós confeccionamos, tinham que ir ao edifício da junta de freguesia. Atualmente estão em casa, através de uma plataforma, e podem fazer essas marcações. Mas isto só foi possível graças a um trabalho de mobilização muito grande, e que aqui deixo um agradecimento a todos os trabalhadores, são 6, mas mesmo assim aumentámos o quadro pessoal, portanto a todos os trabalhadores, a centenas de voluntários que se envolveram ao longo destes 4 anos, às escolas, às associações, a instituições da cidade. Nós tivemos esta capacidade de mobilização, e é com esta capacidade de mobilização que nós fizemos este trabalho de procurar mais transparência, mais rigor. Implementámos 11 regulamentos internos. Portanto, estas iniciativas tiveram um grande impacto naquilo que é a gestão. E, portanto, é isso que nós procuramos fazer ao longo deste mandato. Já a freguesia é uma circunstância diferente. A freguesia é todo o espaço público. E aqui, a limpeza do espaço público, o desinvestimento nas estradas e na mobilidade em geral, uma estratégia de habitação que não funciona, não houve estratégia de habitação pública, esbarrou-se no cooperativo, esbarrou-se o privado, portanto, as pessoas estão em dificuldades, os prédios da AB Évora estão com essas dificuldades, mas isto tudo, por mais que nós queiramos, por mais que nós batemos um murro na mesa, é uma competência, são competências da Câmara Municipal de Évora, quem gera, e portanto é por isso que é importante transformar Évora. É por isso que a Câmara Municipal, digamos, de alguma forma, explica-se de três formas: ou uma incapacidade política para gerir a Câmara, ou tiveram prioridades que não corresponderam às prioridades dos évorenses, ou então, digamos, em alguns aspectos, um passa-culpas. Portanto, para terminar, eu faço esta separação. Uma coisa é a organização interna da Junta de Freguesia, outra é a dinâmica do Conselho e a dinâmica da Câmara. Precisamos de separar, ainda há muito a fazer, mas não desistimos e estamos cá para a luta. E Luís recandidatou-se exatamente para continuar esse trabalho, e pergunto aqui, já que falou da Câmara, a relação entre a Câmara e a Junta de Freguesia é um dos desafios de uma junta de freguesia? Precisamente, desta e qualquer uma a nível nacional. Portanto, a ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, debates, é um fórum em que estão lá reunidas todas as forças políticas e partilham problemas comuns, independentemente dos partidos. Portanto, isso é uma problemática nacional. Sobre esta Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de dizer na última Assembleia Municipal, eu tive a maior simpatia e cordialidade por parte do Executivo Municipal, da parte inclusive do Sr. Presidente da Câmara, do qual também agradeço a simpatia. Agora, ficou muito aquém daquilo que nós sempre quisemos, que era reforçar a estrutura das juntas de freguesia, e para isto é preciso uma autorização. Nunca nos foi dito que não, mas também nunca foi feito. Vamos então passar aqui a esta segunda ronda. Margarida, aliás, não, que ainda falta aqui um candidato, é tudo igual aqui. Estava aqui do meu lado esquerdo e eu já estava virada aqui para outra candidata. Mas vamos então continuar nesta primeira ronda com José Trindade, do movimento Cuidar de Évora. Agora sim, vamos então continuar com esta ronda e depois para a segunda.
José, que balanço é que faz destes últimos 4 anos? Ora bem, em primeiro lugar, obrigado à ADN FM pelo convite, agradecer à Ana Machado, cumprimentar os colegas de painel. É assim, eu tenho praticamente a mesma opinião que o José Fernandes, quer dizer, o balanço as pessoas vão fazê-lo no dia 12. Eu posso falar daquilo que me salta mais à vista, porque eu sempre morei em Évora e sempre morei na freguesia. E aquilo que me salta à vista, já foi aqui aflorado também, é a limpeza ou a falta dela. Eu compreendo, e o Luís Pardal com certeza que tem razão, que a Câmara tem essa competência, mas eu acho que a Junta deveria ter feito mais pressão. Eu em 4 anos limparam a minha rua 2 vezes. Eu tinha ervas arrumadas a casa com 1,80 m de altura. E telefonei para a Junta e telefonei para a Câmara. Acredito que a Câmara não passe competências, nem passe verbas, mas é assim, há que pressionar. Quer dizer, e acredito que a Junta tenha pressionado, se calhar podia pressionar mais. Se calhar podia ter feito mais. O Luís disse que aumentaram o quadro de pessoal, mas continuaram com o assistente operacional. Se calhar podia-se ter direcionado esse aumento do quadro para mais um assistente operacional e se calhar já ajudava mais alguma coisa. Mas é assim, com certeza que a Junta fez coisas boas e coisas más, isso como todas fazem. A União de Freguesias é uma união muito dispersa. Em termos geográficos tem uma série de bairros e em pontos pois, e bastante distantes uns do outro. A realidade de um bairro obviamente não é a realidade do outro e compreendo que não seja fácil gerir uma empresa, digamos assim, com uma dispersão tão grande. No entanto, reafirmo, julgo que se podia ter feito mais pressão. O povo diz, e com razão, água mole em pedra dura. Até que fura. Exatamente. Ora, agora sim, passamos para a segunda ronda e peço mais uma vez desculpa ao José Trindade por ter aqui quase saltado aqui para esta segunda ronda. Começa agora com a candidata da CDU, a quem eu pergunto, Margarida Rita, que medidas é que apresenta no seu programa? As medidas que nós vamos incluir no nosso programa não podem fugir à Lei 75A, portanto, tudo o que está explanado na 75A nós vamos ter que acatar, não é? E dentro desse contexto salientava a higiene e a limpeza, portanto, um maior investimento e trabalhar a parceria com o município e as entidades locais num reforço de quadro de pessoal para o efeito. Sublinho também a mobilidade e a requalificação de vias, portanto tem que haver um trabalho nisto, dos parques de estacionamento existentes e ou a criar. Portanto, recordo o parque de estacionamento da Gabriel Pereira, junto à Gabriel Pereira, tem que criar uma solução ali, bem como pensar um parque de estacionamento junto à Galopim de Carvalho. Portanto, há ali também necessidade de criar um espaço para os pais que diariamente vão a uma escola que tem desde jardim de infância a escola primária. Não descurando também os percursos pedonais que ligam os bairros periféricos à cidade, como trabalhamos a relação, aquela via que vai até às portas da Viz, e a relação de cidade com o bairro de Santa Luzia, a relação de cidade com o bairro de Santo António e 25 de Abril. Portanto, essas vias têm que ser pensadas, essas vias pedonais, e pensar muito em vias de circulação suave. É óbvio que também temos que pensar no arranjo de vias mais periféricas, de acesso a quintas, como nós trabalhávamos com as associações de moradores no investimento desses pisos para uma melhor circulação, nomeadamente de inverno. E a habitação acessível. A habitação acessível, não sei se estão a par, o município de Évora tem trabalhado com o Estado Central e está a trabalhar num contexto de parceria também, e só assim faz sentido o Estado, o município e junta de freguesia. E para essa habitação acessível está-se a trabalhar em adquirir imóveis de Estado que possam ser direcionados para o trabalho desta habitação acessível. Só para ter a ideia, o investimento nacional é 2% em Évora nesta habitação.
Évora atualmente tem 17% de arrendamento urbano e tenderá a passar a 21% com esse investimento. E eu acho que era importante cooperar estreitamente com a Câmara Municipal para encontrar locais na freguesia para esta habitação acessível, porque para criarmos condições para as famílias habitarem o nosso espaço, terem emprego e ter uma habitação mais acessível, é importante estes pontos. Negociar também as delegações de competência. Estas delegações de competência, eu sei que foi trabalhado com a Junta de Freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde um local para aceitar monos, portanto, criar um espaço próprio em que eles fossem incluídos, e as juntas urbanas não aceitaram. Portanto, tem que haver aqui certezas do que queremos para a população e aquilo que dizemos, efetivar, de facto, essas medidas. Trabalhar também o parque urbano, portanto, há ali uma zona no Bacelo, antes do polidesportivo, entre a Associação de Moradores e o polidesportivo, chamado do Mateus. Sim, fica junto ao Parque Urbano das Cordinheiras. Precisamente. Junto ao Paulo Essa zona tem todas as condições para se criar um parque urbano verde, com atividade para a freguesia, para criar ali uma dinâmica possa ser mais aprazível, até para trazer pessoas ali e eventualmente algum estacionamento para autocarros. Também na nossa freguesia, por vezes nas variantes, temos autocarros estacionados e caminhões. Pensar o espaço urbano no seu todo e pensá-lo coordenadamente. Portanto, trabalhar isto com a freguesia e trabalhar de forma afincada nesse reforço pessoal, tendo em conta as condições que temos, o orçamento que temos e aquilo que pretendemos. Num grosso modo é isto. É óbvio que depois pensar na Lei 75A e pensar na educação, na cultura, nos cuidados primários de saúde, na ação social, no ambiente, na educação, por aí fora. Portanto, está na lei. José Fernandes, que medidas é que apresenta então na lista? Eu penso que primeiramente passará por a transferência de algumas competências para a Junta de Freguesia, que já foi aqui falado, nomeadamente a gestão e manutenção de espaços verdes. Penso que isso é importantíssimo, mas não só a transferência de competências, mas também transferência de meios, de recursos, de vários recursos para que se possa ser feita com mais eficácia. Depois temos algumas propostas muito cirúrgicas. Penso que melhorar a acessibilidade é importantíssimo. Há zonas da nossa freguesia que é difícil passar um carrinho de bebé, que é difícil passar uma cadeira de rodas. A Avenida São João de Deus, Leonor Fernandes, pode até não passar totalmente para a competência da Junta de Freguesia, mas é preciso trabalharmos, a Junta de Freguesia trabalhar em conjunto para melhorar essas acessibilidades, criar passeios acessíveis. Eu ando muito a pé e vejo dificuldades, um carrinho subir um passeio, requalificar a ecopista. Penso que já está a precisar também uma via tão utilizada que atravessa a nossa freguesia toda. Penso que é importante dar-se ali um jeitinho, porque aquilo é realmente muito utilizado por pessoas. Há um sítio, um local entre o bairro da Comenda, que faz um pouco referência ao que estava a referir, entre a Comenda, bairro das Nogueiras, Álamos, aquela zona, aquela entrada, penso que poderia ser melhorada. Fazer-se um passadiço, porque há muita gente a circular, há miúdos que vêm do 25 de Abril, do Santo António para a Gabriel Pereira, principalmente miúdos mais velhos, e idosos que andam diariamente para a frente e para trás no Pingo Doce. Penso que essa zona poderá ser melhorada e dava outra visibilidade à entrada ali. Quanto a equipamentos de desporto e lazer, esta junta fez coisas bastante positivas, requalificou alguns parques infantis, e isso é importante, que não é da competência da Junta de Freguesia, mas que é importante pressionar e fazer-se, darmos condições às nossas crianças. Tenho a ambição de criar um campo de 3x3 de basquete, quem sabe um campo de pádel, trazer os jovens para a rua, largar os telemóveis, virem conviver e falar uns com os outros. Continuar a apoiar o associativismo e os clubes, que há bastantes nesta freguesia, é importante, sei que a Junta o faz, e é importante continuar isso. Em termos de um ponto mais ligado à cultura,
criar alguns programas de articulação com idosos, jovens, programas fixos, não sei, vou dar um exemplo. O primeiro domingo de mês devemos direcionar à cultura, o outro ao teatro, o outro à música, aproveitar os talentos desta freguesia, que sei que há muitos, dar-lhe palco. Temos um curso de artes ligado às artes visuais e às artes na Gabriel Pereira, porque não trazer esses miúdos para a rua para fazerem teatro, para fazerem pintura e dar o palco para fazerem exposições. Na educação, penso que há 2 escolas a precisar de alguma intervenção. Comenda, que tem o piso térreo, e a Heróis do Ultramar, que não tem um telheiro onde possa ser praticada as aulas de educação física. Eu sei que estas coisas não passam tudo pela Junta de Freguesia, mas se calhar a Junta de Freguesia tem um papel importante, juntamente com a Câmara e com outras entidades e parceiros, para que se possa fazer melhor e mais. É ver a tal articulação. Sim. Que há pouco falávamos aqui. Vicente de Sá. Então, que medidas apresenta no seu programa? Ora, em primeiro lugar, para nós, a característica essencial de um território é o povo, são as pessoas que lá moram. Esta freguesia, no seu todo, tem diversos estratos de população. Nós temos, por exemplo, agora também os novos imigrantes que estão a ir morar para os bairros e, regra geral, até para os bairros mais afastados. Temos muita população idosa. Portanto, uma das grandes preocupações que nós temos é no plano social. Começar a fazer uma intervenção, perceber quem é esta gente, quem são estas pessoas com necessidades mais específicas, para tentar acompanhar, para tentar desbloquear processos de ajuda, de apoio, inclusivamente no campo da habitação, que tem bastantes problemas, como já foi dito. Também no plano social e, particularmente, não sei porquê, não sei qual a razão, eu sou uma pessoa que se apaixonou muito pelo bairro de Santo António. Gostei muito do bairro de Santo António e fico extremamente triste quando vejo aquele largo do bairro de Santo António completamente abandonado. Há poucos dias o Luís Pardal fez um vídeo a dizer como tinha recuperado o pequeno parque infantil que lá está, mas todo o resto daquele espaço criou ervas de criar bicho. Ora, fazer a manutenção de todos os espaços públicos, pressionar a Câmara, a Junta a ajudar a população, a entrosar a população neste processo de limpeza dos espaços comuns, dos espaços coletivos, dos jardins, dos espaços verdes. Outra questão é, por exemplo, a ecopista, como já foi falado. A ecopista, o Bacelo tem alguns espaços verdes interessantes. Mas a parte da Senhora da Saúde não tem quase não tem, ou não terá mesmo todo. E eu penso, por exemplo, em todo o percurso da ecopista, que é uma artéria pedonal da freguesia. Ela liga toda a freguesia. E tem, começando a entrada da ecopista, ali junto aos chafariz de Alves Rei, logo ali reúne-se um ecoponto, uma lixeira descomunal. Ora, tem ali aquela caseta agora está vedada, está meio vandalizada, aquela caseta pode ser recuperada de alguma forma para atividade, para o conjunto da ecopista. Vamos para a frente. Aquela saída, aquele acesso da ecopista antes da ponte de ferro está completamente sempre cheio de lixo, sempre abandonado, e é um acesso muito interessante para os almos, particularmente.
aquele terreiro, aquele espaço ao pé do Pingo Doce, não sei de quem é aquele terreno, procuraremos saber, obviamente, mas aquele espaço dará um jardim espetacular. Se continuarmos mais para a frente, ao pé dos Leões, outro espaço que pode ser ganho para este circuito, digamos, de lazer e de eventuais atividades de jovens e afins, pode ser ganho para a freguesia. E mais à frente, no Bacelo, toda aquela parte que está por trás da escola, entre a escola Galopim de Carvalho e a ecopista, que é tanto espaço vazio, às vezes aparece lá um circo, de antes aparecia, mas é um espaço completamente desperdiçado. Margarida Rita estava a falar de estacionamento, eventualmente, mas ele é tão grande que dá para muito mais. Portanto, esta é uma intervenção. Mas se voltarmos agora à Santa Luzia e à Estrada dos Aliados, foi feito ali um passeio. Aquele passeio não tem largura para passar uma cadeira de rodas. E no que está, a terra que esbarra dos terrenos agrícolas ao lado, acaba por ocupar parte desse passeio. Mas quando chegamos à ponte, antes do bairro, acaba o passeio. E a entrada do bairro tem que ser recuperada. Aquela entrada daquele bairro, aquele local daquela paragem de autocarro, tem que ser recuperado. Aquilo é um lameiro no inverno. Isto é uma preocupação. São várias as preocupações. Eu poderia dizer, portanto, esta perspectiva social de entrosamento da população, das associações, etc., pode, em cada ponto, em cada um dos lados da freguesia, que é extensa, e não vamos falar aqui da separação, novamente da separação da freguesia, que será tema para outros entretantos, mas pode ganhar muito para a freguesia. Entrosar as pessoas, pôr as pessoas a falar umas com as outras, dos diferentes estratos sociais, das diferentes valências que cada um tem, podemos enriquecer. É essa ação humana, digamos assim, de diálogo que nós queremos introduzir com muito peso na freguesia e, claro, pressionar a Câmara nas suas competências. A Margarida Rita fala ali num diploma qualquer legal, eu sinceramente não o li, que é o das competências e afins. Lei 75A. Pronto, Lei 75A, não 2013. li, mas saberei lê-lo, obviamente. É necessário que a Câmara faça a sua parte, que a Câmara, ao transferir competências, dê a verba correspondente. Que a Câmara tenha ação quando é solicitada. É solicitada e aqui o Presidente da Junta tem assento na Assembleia Municipal, por inerência, logo é um local privilegiado de pressão para exigir o que todos nós precisamos. Já agora sobre a limpeza. Na frente da minha casa, eu às vezes pego numa enxadinha e limpo as ervas. Portanto, fica aqui, exatamente, fica aqui esta sugestão e uma mensagem, não é? Porque se todos colaborarmos, lá está, juntos somos mais fortes, não é? Luís Pardal, vamos então às medidas. Luís, que medidas tem para neste programa, e já que foram aqui referidas outras medidas dos outros partidos, se muitas delas estão neste programa e estiveram também no programa anterior. Muito bem. Portanto, é inevitável fazer também um balanço muito breve daquilo que foi feito. No fundo, nós temos uma visão de futuro, mas também é importante recordar de uma forma telegráfica aquilo que foi feito. E muita coisa avançou. Nós abrimos um espaço cidadão, criámos o projeto do posto móvel, 2 balcões SNS 24, abrimos o polo da Universidade Popular de Toulouse-Espanca, o Bacelo Saúde, que tem 105 pessoas inscritas. Todas as tardes, durante a semana, estas pessoas estão em contacto, são dezenas de iniciativas ao longo de um ano. Instalámos a loja social Soldar, criámos um grupo infantil de canto alentejano, conquistámos o galardão Ecofreguesias, instalámos o maior ginásio ao ar livre da cidade de Évora,
Évora, recuperámos 2 parques infantis, o do Santa Luzia e do bairro da Câmara, que eram propriedade da Câmara Municipal, que estivemos 2 anos à espera de um papel para nos autorizarem a fazer ali investimento. Fizemos obras no lar Nossa Senhora de Fátima em parceria com a Câmara Municipal, alguma coisa valha também. Instalámos 2 estruturas, uma no Parque Urbano das Coronheiras e outra no Parque Urbano do Frialeixo. Criámos o Programa de Apoio ao Estudo, a primeira unidade local de proteção civil, há bocadinho aqui referenciada. Colocámos estruturas de tampinhas solidárias, organizámos e afirmámos eventos que começam já a ser um marco da freguesia, como o Dia da Criança, o Magusto, o maior Magusto da cidade de Évora, a Aldeia de Natal. Portanto, estamos a falar de um evento que só o Dia da Criança junta mais de 1000 pessoas num parque. E desenvolvemos, por exemplo, o novo portal da Junta de Freguesia. E não é um novo portal só porque sim. É uma montra da transparência, com relatórios intercalares, muito transparentes, quer do ponto de vista das atividades, quer do ponto de vista financeiro. Ora, estas são provas dadas. Isto é resultado de um trabalho muito alargado de muita gente. Enfim, são ideias novas, são provas dadas, que mexem com as pessoas, que têm impacto positivo na vida das pessoas. Agora, é preciso, digamos, não esquecer o futuro. Nós estamos a falar aqui de futuro, nós estamos a falar que é preciso continuar a desenvolver atividades no âmbito da proximidade às pessoas. A proximidade foi sempre um desígnio que nós quisemos dar, o apoio social e bem-estar comunitário, claro, na educação, na cultura, no associativismo, na participação comunitária. É sobre tudo isso que estamos aqui também a falar. Mas, e partilhamos aqui todos de uma visão que é a melhoria do espaço público. Só que a melhoria do espaço público, muitas vezes, na maioria das vezes, foge àquilo que é a estrutura da Junta de Freguesia. E nós, acreditem que nós fazemos voz grossa à Câmara Municipal. Mas é que fazemos mesmo. E continuaremos a fazer, seja qual for, se formos eleitos, seja qual for o partido que seja eleito na Câmara Municipal, continuaremos a fazer voz grossa. Porque isto são desígnios que a freguesia e que a cidade precisa. Nós, quando falamos de limpeza, só para ter a ideia, nós temos 34 bairros, entre bairros e lugares. Há 34 na freguesia. Nós temos um assistente operacional, mas nós não ficámos apenas com um assistente operacional. Não é? Nós tivemos 23 pessoas em trabalho comunitário, nós tivemos 6 pessoas em contrato de emprego e inserção, nós fizemos 2 prestações de serviços. Agora, isto não é uma resposta estrutural e séria do ponto de vista daquilo que a limpeza urbana precisa. Aquilo que a limpeza urbana precisa é de como em outros concelhos do país, que é a Câmara Municipal delega nas juntas de freguesia. Por isso é que a freguesia de Vendas Novas tem 16 operacionais e tem a limpeza da cidade inteira, e nós, uma freguesia com 18 mil habitantes, aproximadamente, temos um operacional. Então, nós podemos contratar mais operacionais, não há dinheiro, porque isto funciona assim, vem de um lado, entra ali ficam com o problema. Nós quisemos ficar com o problema. Aliás, apresentámos proposta para 4 bairros, começámos com um projeto piloto, não se concretizou. E acreditem que queremos muito e queríamos muito. Portanto, isto da limpeza é um assunto muito sério. E depois, claro, partilho aqui muita coisa que foi dita e estamos a falar de intervenções estruturais. Estou em absoluto acordo com a importância que a Ecopista tem dos diversos pontos de vista sociais, desportivos, de lazer, portanto, e que precisava de ser ligadas às escolas, criar novas centralidades. Por exemplo, temos um projeto, a Junta de Freguesia desenvolveu um projeto, mas precisa do apoio da Câmara. Precisamente, já não sei quem é que falou, de um espaço de terreno, que foi o Vicente, junto à Ecopista. Temos um projeto, a Junta de Freguesia pagou um projeto para se desenvolver, mas sozinha não consegue. E outras novas centralidades, reformular, digamos, o mercado das coronheiras, a requalificar os pavimentos, mais segurança daquilo que são as passadeiras e as iluminações, são exemplos que é só com os serviços da Câmara. É impensável pensar de outra forma. E nós apresentamos propostas, aliás, posso fazer um rol disso, mas é preciso, de facto, essa transformação, é preciso, uma Évora viva, para que tenhamos um Bacelo e Senhora da Saúde vivos. Ora, muito bem, e o tempo voa e é muito pouco e muito há para falar, mas estamos mesmo quase a terminar o nosso programa. José Trindade, que medidas apresenta então no vosso programa do Movimento Cuidar de Évora? Ora bem,
Deixem-me voltar só aqui um bocadinho atrás em relação às transferências de competências. Quando se fala nisso, fala-se nas competências e nas verbas. Claro. Porque senão é impensável cada vez mais competências e menos verbas. E isso eu percebo que é difícil, mas é assim, também não percebo, como algumas vezes falo, porque a Câmara não tem a mesma cor política da Junta. Na minha concepção de política, a mim não me interessa nada qual é a cor da Junta e qual é a cor da Câmara. Temos exemplo da CDU, que partilharam 8 anos. Pronto, há que trabalhar independentemente das cores de um e das cores do outro, há que trabalhar em parceria, como é óbvio. As medidas, e respondendo à Ana, as medidas, desde logo cuidar da freguesia, os espaços públicos, os jardins, que algumas coisas já são feitas, mas achamos que é possível fazer mais, nomeadamente aquele jardim das Coronheiras, que a relva, que deixa de ser relva, é erva, e quando estão ao pé dos expressores da água, está a erva com meio metro de altura, o resto está amarelo. Quer dizer, acho que há espaço para cuidar melhor. Nós temos uma medida que é a criação de quiosques nas praças dos bairros, que vai desde logo criar uma centralidade e um ponto de encontro, nomeadamente para os jovens e também para os idosos. Cria ali um ponto de referência onde as pessoas se podem agregar à volta. A requalificação das vias e a mobilidade. Há bocado o José Fernandes falou na Avenida de São João de Deus. Não tem iluminação, os passeios, aquilo parece com as raízes das árvores aos altos e baixos. Eu já nem falo em cadeiras de rodas. Eu costumo andar aí à noite e vou sempre a tropeçar. Não é? Porque, o pavimento está mau e a iluminação também é muito pouca. Acho que tem que haver, e nós temos esse objetivo, de criar mais zonas redutoras da velocidade. A Avenida Fernando Pessoa, nas Coronheiras e no Bacelo, é uma pista de automóveis. Os carros passam ali a uma velocidade louca. E se sai um miúdo de trás ali de um carro ou um idoso, acontece o que aconteceu na estrada ao pé da Galopim de Carvalho. Portanto, há que ter também essa atenção. Há bocado alguém falou que não era a altura de falar da desagregação de freguesias. Todos os fregueses com quem falo, toda a gente me fala nisso. Não tem nada a ver, o Bacelo não tem nada a ver com a Senhora da Saúde e com o Santo António. Não. São dois apêndices ligados. Exatamente. Aliás, se eu não estou em erro... vir o operacional a meio. Ficava metade de um lado e metade do outro. Faz sentido. Se calhar haveria tinha mesmo que haver. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Eu acho, se não estou errado, que era um dos objetivos do PS antes de estar na junta, era a desagregação das freguesias. A Civil levou à Assembleia e ficou sozinha na votação. A postura do PS sempre foi analisar caso a caso. E depois, em particular, do nosso território, é muito simples. É uma freguesia com 34 bairros. Do nosso exatamente. Território. É uma freguesia. As pessoas, mas isso é uma fuga para a frente. As pessoas pensam que isso é que vai resolver o problema delas. Não. O que resolve é a Câmara Municipal transferir verbas. Isso é que resolve. Tudo resolve. Todas estas medidas que falaram a proximidade é relativa quando damos só abracinhos. A gente precisamos é de meios. E isso a Câmara Municipal tem que reforçar. Mas com abracinhos não resolvemos nada. Não resolvemos nada com abracinhos. Agora, todas as medidas que foram aqui faladas, eu concordo com todas. Agora, e volto a frisar o ponto da Câmara. Não, mas é assim, não vamos passar as culpas da Junta para a Câmara e da Câmara para a Junta. Todos têm culpa, de certeza absoluta, mas a mim interessa mais é a solução dos problemas. Porque está focado nos problemas, passamos o resto da vida, porque está mal, e a Câmara, a Junta... Não, vamos trabalhar em parceria, mas na verdadeira acessão da palavra. E vamos pôr os fregueses no centro da equação e não as cores políticas dos diferentes intervenientes. Porque senão, daqui a 4 anos, se calhar vamos estar a falar da mesma coisa sem soluções. A segunda maior freguesia do Alentejo. Do Alentejo, exatamente. A primeira é a Malagueira. A Malagueira, exatamente. Passa maior que o por aí. Conselho de Portel, maior que o Conselho de Arraiolos
É a realidade. A Câmara, por exemplo, a Câmara de Montemor tem 15 mil habitantes, nós temos 17 mil ou 18 mil, pronto, a Malagueira tem 22, portanto, Montemor é uma junta de freguesia, Mais gente que não as é uma freguesias Câmara. de Beja todas juntas. A questão aqui não é a dimensão, é os meios com que... a questão não é a dimensão. Uma freguesia em Lisboa tem 60 mil pessoas e tem um orçamento de 15 milhões. Precisamente por causa da população que lá tem, não é? Não é por isso, não é por isso. Aí é que está, isso é um engano. Não é por isso, é pela transferência de competências da Câmara Municipal. Esse é que é o ponto. Sim, mas Esse é que é o quando ponto. o Luís E tem aqui um não é uma território- questão de cor política Não, A, estamos a B e falar C. daquilo que Temos o pensamos. exemplo. 8 anos de mandato. Junta de Freguesia, CDU, Câmara Municipal, CDU. Foram delegadas as competências? Não foram. Foram Porquê? de limpeza algumas. Não, de limpeza do espaço público. Algumas ruas Oh, tivemos Margarida, trabalho, não tiveram. tivemos Não trabalho tiveram. com o município. Mas é que eu consigo lhe apresentar isso. Então foi tesoureira da Junta durante 8 anos e não sabe que a Câmara Municipal não transferiu um cêntimo para a Junta de Freguesia. Não, deve estar a confundir com as escolas. Não. Desculpa, então se foi, isso não foi claro na Assembleia Municipal. Então isso não foi claro na Assembleia Municipal. Mostra-me o contrato interadministrativo. Foi das escolas. Do alto de transferência de competências. Mostra. Foi um trabalho conjunto da Câmara Conjunta em que nós varríamos ruas da freguesia e esse trabalho existiu. Eu vou-lhe dar um Foi uma exemplo. delegação Nós em direta, 2024, Tem que ser muito rápido, já passamos é só o para nosso ter ideia, tempo. isto é muito rápido. Nós em 2024 o ano teve 366 dias. 253 dias foram úteis. A Junta de Freguesia teve em 193 a fazer a limpeza do espaço público. E agora eu pergunto-me assim, como é que é possível? Em 253, 193 dias a fazer a limpeza do espaço público. E eu explico. E não é com uma freguesia dividida ou completa, é simplesmente porque a Junta de Freguesia, como está hoje, não tem dimensão para responder a 34 bairros. Porquê? Porque não tem meios. Precisa de meios. Há outros exemplos a nível nacional que há uma transferência de verbas e a Junta de Freguesia atua. Nós precisamos de uma Junta de Freguesia forte, com competências, para responder ao problema das pessoas. Independentemente dos partidos políticos, temos é que responder. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, Luís. Eu, quando falo em dimensão de Montemor, que foi aqui aflorado, Por exemplo. estou-lhe a dar o exemplo, mas não estou a dizer que o problema é a dimensão. Não é. O problema é o dinheiro. Meios. Voltamos sempre a bater na mesma tecla. competências. E deixem-me só dizer outra coisa em relação aos monos. A Câmara não recolhe os monos, mas deixem-me dizer que as pessoas também têm pouco cuidado em pôr os monos à porta. Eu, à minha porta, tenho um colchão de uma cama, tenho um lavatório, tenho mais não sei quantas coisas. As pessoas também são culpadas. Há que sensibilizar as pessoas, fazer uma sensibilização maior. E é isso Senão não há Câmara nenhuma que E a aguente isso tudo aí. acrescenta-se uma situação que eu vejo agora recorrentemente, que é lixos de obras. Lixos de obras junto a ecopostos Lixo de obra, lixo verde. de contentores de lixo. Sim. Quando eu falo de desagregação de freguesias, falo de reduzirmos à dimensão daquilo que conseguimos fazer numa junta de freguesia, porque os meios não vieram. Vieram as responsabilidades e não vieram os meios. E essa agregação de freguesia trouxe um problema acrescido, como trouxe a municipalização de serviços como da saúde e das escolas. Portanto, vêm as responsabilidades, mas não vêm as verbas nem as condições para efetuarmos o trabalho. As pessoas querem que o problema esteja resolvido. Isso é que é o ponto. Claro, As pessoas querem que o exatamente. problema seja resolvido. Claro. Só que para resolvermos problemas, e nós aqui que estamos todos a candidatarmos a uma estrutura, temos que ter uma abordagem rigorosa às pessoas, porque senão também estamos a enganar as pessoas. Se nós queremos resolver o problema, temos que dizer, muito bem, por mais que esta palavra custe, não é? Porque quando nós dizemos assim, a Câmara tem competência, a Junta não tem, automaticamente as pessoas pensam assim, olha, está-se a desculpabilizar. E isso não é verdade. É que nós temos que ser sérios deste ponto de vista. Mas não é isso E há que estava aqui a competências. dizer. A Lei 74 de 2013 diz-nos o seguinte, não de uma forma clara, por isso é que isto cria tudo grandes confusões. Uma coisa são as competências da Junta de Freguesia. E depois a Junta de Freguesia pode receber outras competências, que são competências da Câmara, sim. mas quem lê aquilo parece que aquelas competências são todas diretas da Junta de Freguesia. Quer dizer, a Junta de Freguesia, o IMI que todos nós pagamos, o IMI que a Junta de Freguesia recebe, nem chega a 800 euros por mês. Residual. Porque o IMI fica na Câmara Municipal. Mas há muita coisa E que é a isto que Câmara tem que ser faz, alterado. Luís. Por exemplo, a sinalização Temos mesmo que vertical, terminar o que é uma programa. competência da Junta. Nós sabemos que nós não temos condições para trabalhar Quando a assim. nossa união de freguesias Que é a eram Câmara duas que o faz. freguesias e eu sou desse tempo, em termos de limpeza não tinha nada a ver com o que passava. E a Câmara Municipal, nessa altura, qual é que era a atuação? Aí é que está. É Mas que a ninguém Câmara diz o Municipal... contrário, ó, Luís. Eu não estou a atribuir a culpa só à Junta de Freguesia. Estou a dizer é que a Junta de Freguesia
que já faz voz grossa, se calhar tem que fazer mais grossa ainda e Pois, tem que trabalhar em verdadeira parceria. Pois. Porque Então, senão... estes 300 e tal Vou ter que fazer voz grossa, é um Luís. exemplo que Luís. gosta. Agora, só que não há Luís hipóteses, Pardal. não Vamos há ter uma voz grossa agora. Luís Pardal, Está aqui uma voz grossa. vamos ter A agora questão uma dos voz módulos grossa. é que a Luís, Câmara faz uma proposta uma semana antes a que numa freguesia urbana sabiam perfeitamente que aquilo não era execuível para depois politicamente poderem dizer, olha como está aqui a acontecer, olha, não aceitaram. É que nas rurais isso funciona, nas urbanas não acontece. E eu consigo dar muitos exemplos sobre a Mas limpeza para higiênica, um aliás, outro que é um programa, assunto Luís que eu Pardal. Na minha cabeça todos os dias, quase há 4 anos. ora, então vou ter mesmo que pôr voz grossa. Aliás, já devia ter colocado aqui a minha voz grossa, que já passámos muito do tempo e depois eu é que vou ouvir, não é? Vou ouvir aqui do diretor de programas, mas pronto, os fregueses merecem também saber mais e por isso acho que todos concordamos e em continuar em debater estas questões. Quero agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para vir aqui até aos estúdios da rádio. Tenham uma boa tarde. Hoje ficamos então com a União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde. Amanhã, qual será? Uma boa tarde e até amanhã.